Olá pessoal, tudo bem? Vamos gravar mais uma videoaula aí voltada para o concurso da Câmara. Agora que o TCU passou, né? Vamos focar 100% aí no regimento interno da Câmara dos Deputados. Espero que vocês estejam estudando bem, espero que estejam entendendo o regimento. E hoje a gente vai falar sobre emendas a projetos, a proposições. Quais são os conceitos, quais as espécies, as características, qual o quórum para aprovação de determinadas emendas, qual que é a ordem de votação, beleza? E antes disso, eu vou deixar aí para vocês na tela os meus contatos, né? O Twitter, Miguel Z. Martins, o Getalk, que é o mcompositor@gmail.com, e o Face Miguel Zimmer Martins, beleza? Pode me adicionar lá para a gente trocar uma ideia. Vamos começar falando quais são os tipos de emenda. Está lá no artigo 118, né? Nós temos basicamente 5 tipos de emendas: supressivas, aglutinativa, substitutiva, modificativa e aditiva. Olha lá, as emendas supressivas, elas visam erradicar parte de uma proposição. Acho que é até meio lógico, né? Suprimir, vai tirar, vai arrancar fora uma parte da proposição que os deputados ali não concordaram. Eles concordam com o resto do projeto, mas naquele artigo, naquela linha, naquele inciso, vai ser erradicado, beleza? O tipo de emenda aglutinativa. O que é aglutinativa? É a fusão de duas emendas para o mesmo artigo, vai transformar em uma só. Ou uma emenda com um artigo vai transformar em uma coisa só, entendeu? Em vez de emendar e criar um novo artigo, criar um novo inciso, vai juntar tudo em uma coisa só. Então vai aglutinar, vai juntar, beleza? Substitutivo. Substitutivo é uma das mais importantes aí, apesar que é difícil falar de uma hierarquia, mas o substitutivo é quando alterar o projeto de uma forma substancial ou formalmente o seu conjunto. Substancial vai alterar o conteúdo, vai alterar propriamente o sentido da lei. Formalmente vai ser uma emenda substitutiva quando alterar a forma escrita, ou seja, a técnica legislativa, vai aprimorar a técnica legislativa. Um exemplo de substitutivo formal foi com o projeto Ficha Limpa, que era um projeto de iniciativa popular, entre aspas, que acabou sendo assinado por alguns deputados, né? E que teve emenda substitutiva por causa da técnica legislativa, da forma de falar as coisas. Lembrando que alterar a forma de falar uma coisa não é alterar o que você está falando. Então é só colocar com palavras mais bonitinhas, com uma gramática correta, de acordo com o manual de redação da Câmara, por exemplo, para ter uma uniformidade nos projetos de lei, beleza? A emenda modificativa é aquela que vai alterar a proposição sem modificar ela substancialmente, ou seja, não vai alterar a essência realmente do projeto. Vai modificar determinados artigos, determinadas alíneas, incisos, mas não vai alterar substancialmente, não vai ser uma mudança radical. O projeto fala A, ele vai continuar falando A com uma mudançazinha. E a aditiva, que acrescenta outra proposição. Às vezes você vê um projeto, vê na Constituição mesmo, tem alguns artigos 96, 96A, 96B, que foi uma emenda aditiva, que adicionou alguma coisa àquele projeto, beleza? A incidência. Pode emenda em projeto de lei? Pode. Pode emenda em projeto de PEC? Pode. Projeto de emenda à Constituição, né? Pode em projeto de decreto legislativo? Pode. Pode em projeto de resolução? Pode. Tem algumas vedações que a gente vai ver daqui a pouco, mas em regra, a regra é que pode emenda em qualquer tipo de projeto. Qual que é a exceção? Está lá no artigo 63 da Constituição. Não será admitido aumento de despesa prevista, ou seja, emendas que aumentem a despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, nos projetos sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal,
dos tribunais federais ou do Ministério Público. Porque pensa só, galera, você faz um projeto de lei que vai organizar a sua casa, e aí vem um outro nego de fora e fala, não, não, você não vai dar esse aumento pro servidor, o servidor teu tá ganhando 10 milhões, vai ganhar 12. E quem paga a conta? Eu pago a conta? Você paga a conta? O cara que fez a emenda vai pagar a conta? Não vai. Então não pode. Mas aí tem a exceção da exceção. Olha que legal, né? Então todo projeto pode emenda, menos os projetos de iniciativa do presidente. Mas tem projeto de iniciativa do presidente que pode. Quais são eles? O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei do orçamento anual. Elas podem ter emenda desde que o deputado que faça a emenda, né, o parlamentar que faça a emenda, dê também a origem do crédito, do dinheiro que vai ser utilizado nessa emenda. Então você vê que nesse caso a bagunça que é, tem a regra, tem a exceção e tem a exceção da exceção. Regra, pode emenda em qualquer tipo de projeto. Exceção, menos nos projetos de iniciativa do presidente da República e naqueles que dizem respeito a si próprio, né? O projeto da Câmara que vai regular os servidores da Câmara, do Senado que vai regular os serviços do Senado, do Ministério Público, entendeu? Não pode. Mas aí tem a exceção da exceção, que é nos projetos do presidente da República, de iniciativa do presidente, pode emenda no projeto de lei orçamentária anual, da lei de diretrizes orçamentárias e do PPA. É uma bagunça, né? É uma zona o bagulho, mas tem a regra, tem a exceção e tem a exceção da exceção. Nós temos também a subemenda. O que é a subemenda? É basicamente uma emenda incidindo sobre outra emenda. Então, um deputado ou uma comissão apresentou uma emenda a um projeto. O projeto foi para o plenário apresentou uma emenda na emenda do projeto. É uma zona, né, velho? É brincadeira. E quanto à medida provisória? Pode emendar medida provisória ou não? Em teoria, pode emendar medida provisória, né? Reconhece-se a possibilidade de emenda à medida provisória e elas têm um trâmite diferenciado por essa resolução número 1 de 2002. Mas o que a gente precisa saber agora não é o trâmite da medida provisória, é que ela também pode ser emendada, beleza? Agora, lembra que eu te falei a ordem? Supressiva, aglutinativa, substitutiva, modificativa e aditiva. Por que você tem que saber essa ordem? Supressiva, aglutinativa, substitutiva, modificativa e aditiva. Porque é nessa ordem que vão ser organizadas as emendas em relação a cada artigo. Vamos supor, tem um projeto de lei A, no artigo 1º tem duas emendas, uma supressiva e uma modificativa. Como que vai organizar? Vai estar o artigo, embaixo vai ter a emenda supressiva e embaixo da emenda supressiva a modificativa. A ordem de votação das emendas também é essa. Primeiro vota-se a supressiva, depois a aglutinativa, depois a substitutiva, a modificativa e, por último, a aditiva. No curso de regimento interno do Miguel Jerônimo, do pessoal aqui que eu estou utilizando para estudar, eles dão um mnemônico, né? uma palavrinha para você decorar. Eu vou pôr aí na tela, ó, suprasmade. Por que suprasmade? Se você ver, formam as iniciais: supressiva, aglutinativa, substitutiva, modificativa e aditiva. Beleza? Então a gente já sabe a sequência, né, da votação e da organização das emendas no projeto. Então é supressiva, aglutinativa, substitutiva, modificativa e aditiva, beleza? Lembrando que eu já falei, né, no substitutivo, que são alterações formais ou alterações de conteúdo. Alterações formais são aquelas que incidem apenas na forma, né, na técnica legislativa. De conteúdo, aí é o conteúdo realmente, né, é o sentido da proposição. Mas quem pode propor essas iniciativas? Quem pode? A gente quer saber. Na verdade, eu não quero saber, não. Quem quer é a banca, eu só quero o cargo. Mas já que a banca quer que eu saiba quem pode ter iniciativa
de fazer emenda, vamos ver, né? Tem vários casos, né? Primeiro caso, o relator na comissão que está analisando o projeto de lei, de resolução, de decreto, qualquer que seja, ele pode propor emendas. Quem mais que pode propor emendas? Qualquer deputado, de acordo com os artigos 119 e 120, qualquer membro da comissão, na hora que está lá na discussão, né, na comissão, antes da votação, qualquer membro pode propor, a comissão de legislação participativa pode, a comissão por maioria simples em alguns casos e por maioria absoluta. Essas emendas, o projeto já está no plenário. Aí a comissão, o presidente da comissão, por meio de seus membros, pode apresentar, em alguns casos, se os membros da comissão aprovaram por maioria simples, em alguns casos tem que ser maioria absoluta para a comissão apresentar uma proposta de emenda a um projeto determinado. Quem mais que pode? 1/5 dos deputados, 1/10 dos deputados, vai depender do caso, líderes dos partidos ou blocos que representam 1/5. Então tem N casos, tá? Autores de emendas, objetos de fusão podem ser Então, a gente já viu aí que tem vários casos, e o complicado é que você vê que está espalhado, né, pelo regimento interno. Não tem um artigo que fala são legitimados a propor emendas em projetos fulano, fulano, ciclano. Você vê que aí do artigo 119 até o artigo 129 tem espalhados casos onde você vai poder ter legitimados para fazer a emenda. É meio bagunçado, né, galera? Mas beleza. Projetos de lei com iniciativa reservada podem ser emendadas, como eu já falei, de acordo com o artigo 63, incisos 1 e 2 da Constituição, tem as exceções e tem a exceção da exceção. As emendas podem ser apresentadas em comissão no caso de apreciação conclusiva. Então, projetos que o regimento interno da Câmara fala que vai ser dispensada a apreciação de plenário. Então, grava bem isso, porque até ainda há pouco eu estava resolvendo uma questão que falava sobre isso, que falava que a mesa da Câmara vai indicar quais são os projetos que vão para apreciação terminativa, conclusiva nas comissões. E não é. Quem fala quais projetos vão ter a deliberação em plenário dispensada é o próprio regimento interno. Não é a mesa que decide isso, é o regimento interno que decide de acordo com a natureza e o conteúdo da matéria que está sendo tratada, beleza? Então, no caso de projetos que estão na comissão para ser apreciado conclusivamente, o relator vai poder apresentar emenda e qualquer membro da comissão vai poder apresentar emenda, beleza? Está lá no artigo 119. Aí, quando que vai poder apresentar essas emendas na comissão em caráter conclusivo? Vamos ver ali, ó. A partir da designação do relator, qualquer deputado individualmente, ou se for necessário com apoiamento, pela Comissão de Legislação Participativa já pode apresentar a emenda. O presidente da comissão falou, fulano é o relator, já pode apresentar a emenda. A substituto oferecido pelo relator por qualquer dos membros da comissão. O que é isso? Então imagina que tiveram várias emendas ali no projeto. Então está sendo discutido terminativamente, conclusivamente o projeto, né? E tiveram 25 emendas. Aí o relator faz um substitutivo, ele compila todas essas emendas e faz um substitutivo para substituir aquele projeto, né? Porque alterou formalmente o conteúdo e alterou materialmente também, né, o projeto de lei. Aí, quando o substituto oferece, o relator oferece esse substitutivo, qualquer dos deputados da comissão pode apresentar uma emenda ao substitutivo. Legal, né, velho? É uma zona o negócio, mas pode. Então, depois que o relator apresentou o substitutivo, antes da votação, qualquer membro da comissão pode apresentar, beleza?
As emendas serão apresentadas no prazo de 5 sessões após a publicação do aviso na ordem do dia da comissão. Então, foi publicado lá que vai ter a ordem do dia tal discussão, tal votação, tem 5 sessões para apresentar as emendas, beleza? A emenda somente será tida como da comissão para efeitos posteriores se versar sobre matéria de seu campo temático ou área de atividade por ela aprovada. A apresentação de substitutivo por comissão constitui atribuição da que for competente para opinar sobre o mérito da proposição, exceto quando se destinar a aperfeiçoar a técnica legislativa, caso em que a iniciativa será da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Olha só. Primeira coisa que a gente tem que saber desses 2 parágrafos. A emenda, você só pode emendar um projeto se ele for, a emenda que você estiver apresentando, tiver relação com a sua comissão. Imagine o seguinte, você é da comissão de educação e tem um projeto de educação. Você não vai poder emendar o projeto e falar que vai ter que contratar um médico, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Por quê? Seria da área de saúde. Seria da comissão de saúde que apresentaria a emenda, porque é assunto relativo à saúde. Então, se num projeto que está lá na tua casa, projeto de lei fala que a escola vai funcionar em tempo integral, que a escola vai ter médico à disposição, que vai atender a família do horário tal ao horário tal, que as competências dos médicos, né, vão ser neurocirurgião, não sei o que lá, clínico geral, pediatra, que vai estar disponível naquela escola. Sei lá, um projeto fictício. Ele passaria pela comissão de educação e passaria pela comissão de saúde. Aí, na comissão de educação, não poderia ter emenda à área pertinente à comissão de saúde, nem vice-versa, beleza? E outra coisa, a comissão que apresentar o substitutivo, ela tem que apresentar o substitutivo em relação à matéria dela. Se for sobre conteúdo, a comissão pode apresentar. Agora, se for sobre a técnica legislativa, quem tem legitimidade para fazer esse substitutivo é a CCJ. É ela que tem que dar o substitutivo em relação à técnica legislativa, beleza? Não pode ser uma comissão de mérito normal que apresente um substitutivo para melhorar a técnica legislativa, formalmente apenas. Quem tem que fazer isso é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, beleza? Considerar-se-ão como não escritos emendas ou substitutivos que infringem os dispositivos anteriores, ou seja, se a Comissão de Educação emendar uma parte da matéria que fale sobre saúde, vai fazer de conta que não existiu, é trabalho perdido, beleza? Agora, em plenário, como que funcionam as emendas em plenário? Nós vimos até agora as emendas em comissão com caráter conclusivo, não é verdade? Agora a gente tem que saber como funciona em plenário. Artigo 120. As emendas em plenário serão apresentadas durante a discussão em apreciação preliminar, turno único ou primeiro turno, por qualquer deputado ou comissão. Durante a discussão em segundo turno, por comissão, se aprovado pela maioria absoluta de seus membros, desde que subscritas por 1/10 de membros da casa ou líderes que representem este número. Então aí nós temos basicamente alguns casos, vamos ver. No caso de apreciação preliminar, turno único e primeiro turno, qualquer deputado ou comissão podem apresentar emendas no plenário. Lembra que emenda de comissão ao projeto é a comissão, na figura do presidente, apresenta uma emenda que foi aprovada, nesse caso, por maioria simples. Então, a apreciação preliminar, turno único e primeiro turno, necessita de aprovação de maioria simples na comissão para apresentar aquela emenda. Já no caso da discussão em segundo turno, tem 2 chances. Por comissão, a emenda de comissão, mas aí ela tem que ser aprovada pela maioria absoluta dos seus membros. Ou pelo plenário mesmo, no plenário, por qualquer deputado, mas
tem que ser subscrita por 1/10 dos deputados ou dos líderes que representam esse número. Ou seja, não precisa que 1/10, 52 deputados assinem. Se 2 líderes que representam mais de 52 deputados assinarem, tá valendo a emenda. Beleza? Então você viu que tem essas situações específicas para apresentar a emenda em plenário. Aí tem um terceiro caso, que é a redação final. Então nós já vimos, durante a discussão preliminar, turno único, o primeiro turno pode ser qualquer deputado ou comissão, sendo que a emenda tem que ser aprovada na comissão por maioria simples. Durante a discussão em segundo turno, nós temos pela comissão com maioria absoluta ou subscrito por 1/10 dos membros da casa. Na redação final, emendas à redação final pode ser até o início da votação da redação final, observado o quórum previstos nas alíneas A e B. Então, na redação final pode ser por comissão por maioria absoluta ou 1/10 dos membros, mas até o início da votação. Depois que começou a votação, não pode mais apresentar emendas. Na apreciação preliminar, que está aqui nesse inciso 1 aqui, só podem ser apresentadas emendas que tiverem por fim escoimar a proposição dos vícios arguidos pelas comissões. Olha só, então só emendas que vão corrigir o projeto de lei, vão sanar problemas que já foram encontrados previamente pela comissão. Quanto à emenda à redação final, só pode ter emendas para projeto na redação final para evitar lapso formal, incorreções de linguagem ou defeitos de técnica legislativa. Ou seja, não vai ser quanto ao mérito, vai ser quanto à forma. Emendas para redações finais somente quanto à forma, não pode mais quanto ao conteúdo, beleza? Outra coisa importante, olha aqui na tela. Quando a redação final for de emendas da Câmara, a proposta de emendas à Constituição ou a projetos oriundos do Senado, só se admitirão emendas de redação a dispositivo emendado e as que decorram de emendas aprovadas, beleza? As proposições urgentes ou que se tornaram urgentes em virtude de requerimento, ou seja, ele já equipara as duas à mesma patamar, só receberão emendas de comissão ou subscritas por 1/5 dos membros da Câmara ou líderes que representem este número. Então aqui a gente já sabe que proposições urgentes só podem receber emendas ou das comissões ou de 1/5 dos membros do plenário, né? 1/5 dos membros da Câmara ou dos líderes que representam 1/5 da Câmara, desde que apresentadas em plenário, tem que apresentar no plenário, até o início da votação da matéria. Ou seja, tem um prazo, beleza? Qual que é o prazo? A votação da matéria. Então, só para a gente lembrar, o quórum para emendas varia? Está variando, né? Tem algumas diferenças. Vamos ver aí na tela, olha lá. Quais são as emendas que precisam de maioria absoluta? Emendas de comissão em proposição de segundo turno ou emendas de redação final de projeto a PEC. Se for na comissão, precisa de maioria absoluta. Precisa de maioria simples as emendas de comissão para apreciação preliminar, turno único ou primeiro turno. Então você tem que lembrar bem, porque aqui é uma pegadinha para a questão de certa e errada perfeita. É só o cara falar proposição em segundo turno necessita de emendas de comissão aprovadas por maioria simples dos seus membros. Você viu? Já temos uma questão errada. Agora, se ele falar proposições em segundo turno, proposições discutidas, apreciadas em segundo turno, são sujeitas a emendas de comissão, desde que aprovadas por maioria absoluta de seus membros. Aí tá certo. Então você vê como esse negócio do quórum para as emendas em relação a emendas de comissão, e lembra que, olha só, como a preposição é uma droga, né? Emendas de comissão é uma coisa, emendas na comissão é outra. Olha outra pegadinha. Emendas na comissão precisam de quórum específico. Precisa, a gente já viu. A partir do momento que o relator é designado,
tem um prazo de 5 sessões até a ordem do dia lá que pode apresentar emenda. Quem pode apresentar emenda? Qualquer membro da comissão, basicamente. Aí não precisa de uma maioria, não precisa de um quórum. Mas emendas de comissão. Quais são as emendas de comissão? São as emendas que a comissão apresenta a um projeto em plenário. Olha que diferente. Então, entenda bem. Emendas de comissão é uma coisa, emendas na comissão é outra. Você já viu só aqui, nesse slide, quanta pegadinha que pode ter da banca ferrando a nossa vida? É complicado, não é verdade? E outra coisa, precisa de maioria em matéria em regime de urgência, precisa também de maioria absoluta, beleza? Quórum específico para apresentação de emendas. Tem quórum específico para apresentação de emenda? A gente acabou de falar, vamos relembrar quais são? Emendas em segundo turno, emendas aglutinativas ou a redação final, 1/10 dos deputados, ou 52 deputados. Emendas em matérias tramitando em regime de urgência, emenda em plenário, olha lá, emenda em plenário. Os deputados vão fazer a emenda em matéria que está tramitando em regime de urgência, ou urgência urgentíssima, 1/5, 103 deputados ou líderes que representam esse número, beleza? Emendas à redação final em projeto de emenda constitucional ou projeto de iniciativa do Senado Federal, só se a redação final referir-se apenas a emendas da Câmara, ou seja, emendas que foram aprovadas na Câmara antes, né, da redação final, aí faz-se a redação final. Antes da votação da redação final, só pode emendar coisas que foram objetos de deliberação na Câmara. O que veio pronto do Senado e continuou pronto, foi aprovado daquele jeito, não pode ser emendado na redação final. Beleza, pessoal? Nós já falamos que o artigo 63 da Constituição traz algumas vedações. O regimento interno também repete essas vedações no artigo 124, dá uma olhada. Ele até cita a exceção do artigo 166, que é o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o projeto da LOA e o projeto do PPA, beleza? O artigo 125 é importante você saber que o presidente da Câmara tem a faculdade de recusar a emenda formulada de modo inconveniente, que verse sobre assunto estranho ao projeto em discussão ou que contrarie o regimento. No caso de reclamação ou recurso, vai ser consultado o respectivo plenário, né, o plenário da Casa, sem discussão nem encaminhamento de votação, o qual se fará pelo processo simbólico. Resumo da história. Vai lá o senhor deputado apresentar uma emenda aditiva num projeto de educação e ele aproveita para nomear fulano de tal. Sei lá, bota lá, criar 10 cargos que não tem nada a ver com o projeto. O presidente da Câmara pode falar, ó, filho, aqui não vai rolar não, essa emenda não vai rolar. Tá cancelada, tá rejeitada essa emenda. Aí o deputado, você tá fazendo uma coisa errada, excelentíssimo presidente. Eu exijo que o plenário seja consultado. Aí o presidente olha para o plenário, todo mundo batendo papo, conversando, né, prestando muita atenção no projeto. Quem concorda com a minha decisão, permaneça do jeito que está. Decisão aceita. Recurso negado. Morreu a história. Entendeu? Votação simbólica. Quem concorda comigo, permanece do jeito que está. Se ninguém levantar a mão, opa, eu aqui, ó. Se a maioria não levantar a mão, ferrou. Beleza? Essa é a votação simbólica, é legal. Vamos terminar essa aula, até que foi rápida, né? Meia hora. Vamos fazer 2 questões sobre essa matéria? Olha lá, tá na tela. Eu quero ver se você vai acertar. Proposição que tenha parecer de comissão especial, se emendada no plenário da Câmara dos Deputados, retorna para parecer as emendas, criando-se para isso nova comissão especial. E aí? O que vocês acham? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem.
Vamos lá, eu quero ver se vocês vão acertar ou não. A proposição que tenha parecer de comissão especial, se emendada no plenário da Câmara dos Deputados, retorna para parecer as emendas, criando-se para isso nova comissão especial. Vamos lá. Vamos fazer pelo método Jack Estripador, por partes. Nossa, essa piada é velha, né, gente? Que horrível. Então, primeira parte. A proposição que tenha parecer de comissão especial. Para aqui. O que é a comissão especial? É aquela comissão criada para substituir 3 ou mais comissões de mérito. Beleza? Então, se um projeto tem que passar por 3 ou mais comissões de mérito, cria-se uma comissão especial para reduzir o tempo, porque senão imagina uma proposição em regime ordinário, 40 sessões para cada comissão dar o parecer. Você já imaginou isso? Passa por uma, passa por outra, passa por outra. Ia ser muito tempo, né? Então, para reduzir esse tempo, cria-se a comissão especial. Então, até aqui, tudo bem, beleza? Se emendadas no plenário da Câmara dos Deputados. Pausa. Uma proposição pode ser emendada no plenário da Câmara dos Deputados? Pode. E uma que tenha passado por uma comissão especial? Sim, mesmo que essa comissão seja conclusiva? Sim, porque se teve aquele recurso de 1/10 dos deputados durante as 5 sessões após entrada na ordem do dia do parecer da comissão, dando o despacho definitivo da matéria, ela vai para plenário e aí pode sofrer emenda. Se a tramitação não era conclusiva, hora que terminou os pareceres das comissões, parecer com o voto do relator, o voto da comissão, tudo, a conclusão da comissão é publicada no Diário Oficial, no Diário da Câmara dos Deputados e vai para a ordem do dia ser discutida em plenário, pode ser emendada no plenário. Então, até aqui tá certo, até essa vírgula tá certo. Retoma para parecer as emendas. Retoma para parecer as emendas? Tá certo. Se um projeto for emendado em plenário, antes de ir em votação, ele tem que voltar para a comissão dar o parecer sobre as emendas que foram feitas no plenário. Por isso que o processo legislativo acaba demorando tanto. Porque a CCJ vai opinar se aquela emenda é constitucional ou não, por exemplo. Beleza? Até aqui essa vírgula está certo também. Criando-se para isso nova comissão especial. Achamos o erro. Está errada de acordo com o artigo 34, parágrafo 2º. Por quê? Porque o projeto vai retomar para a mesma comissão especial. Imagina isso, você já tem uma comissão especial que já conhece o projeto, discutiu a fundo o projeto, aprovou ou rejeitou o projeto. Aí ele foi para plenário, teve emendas, hora que voltar você vai criar uma nova comissão para quê? Para essa comissão ter que se inteirar do projeto, conhecer o projeto, para aí começar a discutir o projeto? Pô, sacanagem, né, gente? Então, tá errada, porque nesse caso a emenda vai voltar para a comissão especial que já tinha sido criado para discutir o projeto, para ela dar o parecer das emendas, beleza? Por isso que tá errado. Então você viu que uma questão que estava certa até a última vírgula. Olha que sacanagem. A proposição tinha parecer da comissão especial, certo? Pode ser emendada no plenário, certo? Retoma para parecer as emendas, certo? Mas não se cria uma nova comissão. Para isso, volta para a mesma comissão, beleza? A última questãozinha de hoje, olha lá qual que é. Vamos lá para a tela. As emendas de mérito, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, são apresentadas exclusivamente na comissão especial, ressalvadas eventuais emendas aglutinativas. E aí? O que vocês acham? Emendas de mérito, a proposta de emendas à Constituição são apresentadas exclusivamente na comissão especial, ressalvadas eventuais emendas aglutinativas. E aí, galera? O que vocês acham? Finalmente, essa tá
correta. Realmente é isso mesmo. As propostas as PECs, né? As emendas à PEC são apresentadas exclusivamente na comissão especial, ressalvadas eventuais emendas aglutinativas. Lembra o que é uma emenda aglutinativa? Que funde ou já uma emenda que exista com um artigo ou funda dois artigos e coisa e tal. Realmente é assim que funciona. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha ajudado a memorizar. Por favor, toma cuidado com essa história do quórum para apresentação de emendas da comissão no plenário. Emendas da comissão e não emendas na comissão. Isso é uma pegadinha que pode sacanear todo mundo. Eu vou colocar uma outra coisa aqui na tela de novo, para vocês decorarem a ordem dos queridos tipos de emenda: supressiva, aglutinativa, substitutiva, modificativa e aditiva, porque é nessa ordem que elas vão ser organizadas no projeto e é nessa ordem que elas vão ser votadas. Beleza, pessoal? Espero sinceramente que vocês tenham gostado da aula. Eu vou deixar novamente meus contatos aqui na tela, né? Twitter, @MiguelZmartins e mcompositor, @gmail.com e o Face Miguel Zimmermann Martins. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo, bons estudos para todos e até a próxima. Um abraço, pessoal!